Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Nós vamos agora falar de Provérbios, capítulo 8. Está aqui, nós vamos estudar o capítulo 8, versículo por versículo do capítulo 8. Eu quero convidar você para participar desse estudo e participar dia após dia. Para você que não participou dos 7 primeiros provérbios, tira um tempo para poder você ouvir enquanto faz as coisas, enquanto você, dirige, enquanto você está sem fazer nada, para você acompanhar a leitura, lendo a Bíblia. Investe esse tempo em você. Porque se você investir esse tempo em você, quando terminar essa leitura do livro de Provérbios, que são 31 capítulos, você é uma pessoa mais sábia, é uma pessoa mais temente, é uma pessoa mais prudente. Pode acreditar nisso que eu estou falando para você. Nós estamos vivendo no meio de sociedade, no meio de pessoas boas, muito boas, e pessoas más, pessoa muito mal, gente muito ruim, que tem prazer com a destruição, tem prazer com sangue derramado. E você precisa de aprender sobre a sabedoria, sobre a prudência, para poder você ter o temor do Senhor. A ordem dos valores é aqui, Espírito do Senhor, espírito de conhecimento, espírito de entendimento, espírito de saber, sabedoria. E no quinto é o temor do Senhor. Aí você tem força. Se você não tiver esses princípios, você não vai ser forte. Você não vai vencer. E é por isso que eu estou trazendo para todos vocês Provérbios, versículo por versículo. Está aqui, Provérbios, versículo por versículo. Vou repetir. Quando você estuda Provérbios, versículo por versículo, e você estuda aprendendo, querendo conhecimento, é porque você tem o Espírito do Senhor. Você vai adquirir espírito de entendimento, você vai adquirir o espírito da sabedoria, o saber, e depois vem a sabedoria. Quando vem a sabedoria, vem a força, que é fortaleza, espírito de fortaleza. Aí vem espírito de conselho, espírito do Senhor, espírito de entendimento, espírito do Senhor, espírito de conhecimento, entendimento, saber, sabedoria, temor do Senhor. E vem a força. Vamos lá. Vamos para o Provérbios. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Eu estou fazendo uma convocação geral para que todos que acompanham aqui as orações de manhã ou à tarde, ou à noite, os estudos, para você trazer pessoas aqui para dentro do canal, porque nós queremos falar sobre o Apocalipse. Eu tenho falado muito sobre oração. A primeira etapa do É Tempo de Oração é falando de oração, da oração. Por isso que está surgindo o livro É Tempo de Oração. E aí depois a gente vai falar de Apocalipse. E nós vamos precisar de muita gente aqui para entender o Apocalipse. Então vamos lá. Deixa-me abrir aqui de uma forma que dê para mim ler também. Capítulo 8, Provérbios. Diz assim: não clama porventura a sabedoria e a inteligência? Não faz ouvir a sua voz? Quer dizer, escutem a sabedoria. Ela está gritando, está clamando. Compreensão está chamando em alta voz. Quer dizer, inteligência. Seja inteligente. No versículo 2, no cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, se posta. Está falando da sabedoria. A sabedoria está no alto dos morros, na beira da estrada e nas encruzilhadas nos caminhos. Do lado das portas da cidade, a estrada da cidade e a entrada das portas está gritando. Ainda falando da sabedoria, que está na entrada da cidade, perto dos portões, está gritando, clamando. É a sabedoria, essa sabedoria é o espírito de sabedoria, é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo.
No versículo 4 diz: a vós, homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Quer dizer, eu estou falando com todos vocês e faço um pedido a todos os moradores da terra. Entendei, versículo 5, ó simples, a prudência, entendei, ó simples, a prudência. Você sabe que quando fala ó simples, está falando inexperiente, pessoas simples, pessoas inocentes, pessoas que não sabem. Entendei, ó simples, a prudência. E vós insensatos, ó, insensato é diferente de simples. Entendei, entendei de coração. Então, você é jovem e sem experiência, aprenda a ser prudente. E você que é tolo, que é o insensato é o tolo, aprenda a ter juízo. Aprenda a ter juízo. Aí diz no versículo 6, ouve, porque falarei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para equidade. Está dizendo, escutem, pois digo coisas importantes. Tudo que eu digo é certo. Tudo que eu digo é coisa boa, é coisa de equidade. Abrirão para equidade. O versículo 7. Porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. O que eu digo é verdade. É isso que ele está dizendo. Pois odeio mentira. Isso é a sabedoria. É o espírito de sabedoria. É o espírito de Deus que está falando. Olha o versículo 8. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem pervertida. Versículo 8. Tudo que afirmo é verdadeiro. Nada do que falo é enganoso ou falso. Versículo 9. Todas elas são retas para aquele que as entende bem. As justas para os que acham o conhecimento. E justa. Então o versículo 8 está dizendo isso. Para a pessoa que tem compreensão, tudo é claro. Tudo é fácil de entender para quem é bem informado. Agora, o problema é quando a pessoa endurece o coração e não quer, né? Aceitai, olha o versículo 10. Aceitai a minha correção, e não a prata e o conhecimento, mais do que o ouro fino e escolhido. Quer dizer, se colocar o ouro do lado e colocar a sabedoria do lado, a maioria das pessoas vai preferir o ouro. Se pegar uma barra de ouro e colocar aqui do lado e colocar a sabedoria do lado, a maioria das pessoas vai preferir a barra de ouro. É isso que está querendo dizer. Para a pessoa que tem compreensão, tudo é claro, tudo é fácil de entender para quem é bem informado. Aceite os meus ensinamentos em vez de prata e meu conhecimento em lugar de ouro puro. Olha o versículo 11, quando diz: porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar com ela. Quer dizer, eu sou a sabedoria. Eu sou a sabedoria, sou mais preciosa do que as joias, do que o que você deseja. Não pode comparar comigo. No versículo 12 diz, eu, a sabedoria. Está vendo? Que é a sabedoria que está falando. Habito com a prudência, ó, ando com a prudência. Sabedoria e prudência andam junto. E acho o conhecimento dos conselhos. Quer dizer, uma pessoa que é sábia, que é prudente, ela encontra conhecimento dos conselhos. Ela tem conselheiro. Uma pessoa que não tem conselheiro, que não tem pessoas sábias, que não tem pessoas instrutoras para lhe instruir, então, ela teme ao Senhor, será? O temor do Senhor, versículo 13. Temor do Senhor é odiar o mal. Pronto. Está aqui. Se você teme a Deus, você odeia o mal. A soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio. Temer o Senhor, Deus, é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas.
eu odeio. Toda pessoa que teme ao Senhor odeia também. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Versículo 14, que diz: faço planos e os ponho em prática, tenho inteligência e sou forte. Quando você chega aqui no versículo 15, aí você vê assim, ó: por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Quer dizer, eu ajudo os reis a governarem. É a sabedoria que está falando. Pode observar que todo presidente, todo rei, todos eles são sábios. Mas a sabedoria que eles têm não é a sabedoria divina. Você entenda que são dois tipos de sabedoria. Entenda que existe a sabedoria vertical, que essa sabedoria vertical é a sabedoria que vem da parte de Deus. E entenda que existe a sabedoria horizontal, que é a sabedoria que vem dos homens. Eu ajudo os reis a governarem e os governantes a fazerem boas leis. Olha o versículo 16. Por mim governam príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. Aí ele diz: os governadores, aqui você entendeu, né? Tem coisa que não precisa nem muita explicação, né? No versículo 17 diz: eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Eu amo aquele que me ama, e quem me procura me acha. Aqui está falando de manhã cedo, não quer dizer que tem que ser essa crença, que eu tenho que buscar somente de madrugada, que eu tenho que orar somente de madrugada, que a fila é melhor. Não, 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 não. Aqui está mostrando bem claro que ele ama aos que o buscam, seja cedo, seja tarde. É porque essa Bíblia ela está se aproximando muito mais ali justamente da interpretação hebraica. E a palavra mais próxima que encontrou foi: os que cedo me buscam, me acharão. Olha o 18 que diz: riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Querendo dizer, a sabedoria, a pessoa que é sábia, se ela for sábia, ela vai ter riquezas também, ela vai ter honras, e ela vai prosperar, ela vai ter prosperidade e justiça. Porque ela sendo sábia, ela teme o Senhor. Aí diz no versículo 19: melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Então ele está mostrando que melhor é o fruto que eu ofereço vale muito mais do que o ouro. Versículo 20: faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Querendo dizer, eu ando no caminho da honestidade e sigo os passos da justiça. Então eu ando pelo caminho da justiça, da honestidade. Isso significa dizer que se você é uma pessoa que é sábia, que teme ao Senhor, que é prudente, então você vai fazer a mesma coisa. Para que faça, versículo 21, para que faça herdar bens permanentes, bens, o resultado aí, bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. Então tá claro, gente, isso aqui está muito claro, mostrando que dando riqueza aos que me amam e enchendo as suas casas de tesouro, uma pessoa que é sábia, prudente, inteligente, uma pessoa que realmente é temente, Deus dá bens. E esses bens é riqueza material, mas em primeiro lugar tem que buscar a riqueza espiritual. Aqui diz no versículo 22: o Senhor me possui no princípio dos seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Então querendo dizer o quê? Que o Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das coisas, antes das obras, antes das mais antigas, antes dos bens, antes de tudo, o Senhor nos criou. O versículo 23 diz: desde a eternidade fui ungida. Desde a eternidade foi ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Você vê que aí volta lá para a criação, o início, antes de existir tudo. Então, está dizendo, eu fui formada há muito tempo, no começo, antes do princípio do mundo. Então, você vê que está se tratando de Cristo. Quem é que existe antes
antes de criar tudo, do céu, terra, mar e tudo que existia, é Cristo, certo? Aqui diz, no versículo 24, quando ainda não havia abismo, fui gerada. É a sabedoria que é Cristo. Quando ainda não havia fontes carregadas de água. Antes que os montes se houvessem assentados, antes que os outreiros, fui gerada. É a sabedoria. Ainda não tinham feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava o mar o seu tempo para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Sabedoria, está falando da sabedoria que é Cristo. É o espírito de sabedoria, é o espírito do Senhor. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve, porque bem-aventurados serão os que guardam os meus mandamentos. Esse 32 é de você entender. Agora, moços, meus filhos, me escutem. Façam o que eu digo e serão felizes. Façam o que eu digo. Versículo 33. Ouve a instrução e sede sábios. Não a rejeite. Então, qualquer tipo de instrução, seja na área espiritual, seja na área conjugal, na área física, quando você ouve os seus médicos, quando você ouve instrução, quando você ouve o que é certo, como Deus ele falou, não é certo que se fizer o certo será aceito, é instrução. Você não vai ouvir uma pessoa que não tem instrução, que não é sábio, que não tem temor ao Senhor. Olha o versículo 34. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velam as minhas portas, cada dia esperando as ombreiras da minha entrada. O que quer dizer esse 34, pastor? Aquele que me ouve será feliz. Aquele que fica todos os dias na minha porta, esperando na entrada da minha casa. Então, são aqueles que querem a instrução do Senhor. Bem-aventurados são esses. O 35 diz, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor de Deus. Querendo dizer, pois quem me encontra a vida, a sabedoria, né? E o Senhor Deus ficará contente com ele. E o último versículo diz, mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Querendo dizer, de que mais quem não me encontra, prejudica a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte. É muito profundo esse estudo de Provérbios, amigo. Todas as pessoas que estudam Provérbios e entendem Provérbios, e ela deixa entrar nas suas entranhas, na sua alma, a sabedoria, a prudência, ela teme ao Senhor. E, naturalmente, ela adquire riqueza. Naturalmente, ela adquire riqueza. Tanto a riqueza espiritual, como a riqueza física, como a riqueza conjugal, como a riqueza de saúde, em todos os aspectos. Pode acreditar. Amigos, Deus abençoe todos vocês. Nós encerramos por aqui. Hoje são 36 versículos, ficou um pouco longo, mas vale a pena aprender tudo isso. Dá um joinha quem não deu, se inscreva no canal e compartilha com as outras pessoas esse estudo de sabedoria de Provérbios, versículo por versículo. Deus abençoe. Até o próximo.